Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do primeiro domingo do tempo quaresmal do ano C do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Antes, porém, tomemos assim um pouco do sentido desse tempo, como diz a expressão, eis o tempo da conversão, voltemos ao Pai. A etimologia latina diz que a 40ª dias faz referência ao 40º dia final, em que a preparação para a principal festividade do ano litúrgico, que é a celebração da ressurreição do Senhor, tendo sua primeira celebração ao chamado Tríduo Pascal na Cena Domini, a ceia do Senhor, onde Cristo diz em Lucas 22, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, na quinta-feira santa. Esses dias quaresmais, desde os primeiros séculos do cristianismo, ali século IV, V, no Oriente, foram percebidos à luz do grande ato amoroso de Cristo, expresso em sua paixão. Como em Jesus nada pode ser compreendido sem a expressividade do amor do Pai no Filho, pelo bem de todos em seu caminho e pelos séculos. No rito romano, diferente do ambrosiano, o primeiro desses 40 dias acontece com a quarta-feira de cinzas, com suas imposições. O que remonta àqueles que no início do cristianismo se colocavam numa espécie de ascética iluminatória, abandonando modos paganizados de vida e se deixando moldar pelas mãos do olheiro divino. Nos chamados escrutínios para os catecúmenos, então, o jejum praticado estava referenciado e radicado na totalidade da Eucaristia como alimento e comunhão com o plano salvador do Pai na pessoa de Jesus, seu Filho. Não tinha um pensamento individual de uma força pessoal de autocontrole, mas realmente a compreensão da comunhão com Cristo, com o corpo místico, a imitação de sua vida como ato de entrega. O primeiro domingo quaresmal, por sua vez, nos toma já com alguns dias dessa caminhada em direção à Páscoa do Senhor, a esperança de nossa vitória com Ele definitiva. Assim, adentremos ao texto que nos é proposto, que diz que Jesus, a expressão grega é pleris, para indicar esta plenificação do Espírito Santo, esta força, esta pureza de Deus, e aqui vai nos colocar justamente diante dessa dinâmica, né? Onde o Espírito de Deus conduz e a que o Espírito do mal, ou o diabolo, né? Esse divisor entre as pessoas e Deus leva. O Espírito diz que conduz Jesus ali, depois que ele retorna daquela experiência do Jordão, o Jordão, como o nome faz referência, né, esse grande rio, ou seja, um grande ambiente, a pluralidade, a dinâmica de tudo aquilo ali que foi vivenciado, né, então aquela multidão, a manifestação, e o Espírito vai conduzir Jesus ao eremo, né, ao deserto, como que um ambiente desolado. Aqui nos faz justamente adentrar a um pensamento de que, né, a pessoa conduzida pelo Espírito poderia pensar, Deus vai me conduzir só a coisas muito fáceis, sem sacrifícios, né? E que vitória terá nisso, né? Então, por isso o Espírito vai conduzir ao deserto, justamente a fazer esta experiência em que a pessoa se dispõe a vencer. E ele lá é tentado, então, né, essa expressão tentado é como é colocado à prova, né, ele é provado, né, da sua filiação divina pelo diabo. O diabo aqui nós entendemos como aquele que é diferente de Deus, aquele que divide, aquele que afasta de Deus. Essa expressão 40 dias, né, como nós vimos, refere justamente a vida, né, porque o tempo quaresmal ele sintetiza a existência de Jesus e sintetiza também a existência do cristão. E o texto vai dizer que ele nada comeu, né? Ou seja, ele não se nutriu de alguma coisa, então ele estava sustentado, né? Para dar esta ideia. Mas terminados esses dias, como um período, né, da existência, ele teve fome. Se teve fome, nos diz justamente
desta uma forma de dizer da comunhão entre a vida espiritual e a vida material. E nesse momento o demônio então coloca, né, que ele diz a Jesus. Então esse dizer a Jesus é a oportunidade para propor. E o que ele propõe? Ele começa justamente colocando, né, se és filho de Deus, ou seja, considera seu direito, se és, né, então você tem direito, ou filho de Deus, ou seja, você é o herdeiro, você é o único, então ordena a pedra. Aqui esta expressão ordena a pedra coloca justamente numa ideia de obrigar a matéria. O que a matéria pode fazer? A matéria não pode fazer a não ser manipulada, ser usada. Então, assim, esta a primeira facilidade que o diabo, por assim, quer separar de Deus, né, usando aquilo que não pode revidar, por assim dizer, então muito fácil, né? Então o Espírito conduz ao deserto, o diabo vai conduzir as facilidades, e Jesus coloca, né, esse está escrito, como se ele afirmasse que a realidade material, ela não deve se afastar da realidade divina, como quando ele refere, né, a este está escrito. Então o pão seria como que um sustento, ou seja, colocar a materialidade como sustento absoluto da vida, e Jesus diz que não só de pão, ou seja, esta questão de dizer unicamente da materialidade a pessoa vive, mas de qualquer propósito que pertence ao absoluto, sim, a pessoa é possível viver. O demônio, então, leva como quem conduz, como quem afasta, né, do deserto, vai afastando das dificuldades, vai propondo facilidades, e esta ideia de mostrar como um êxtase dos reinos, dos domínios, e assim faz justamente pensar, né, que esta ideia de uma pessoa que se embebeda pelo poder, né, se deixar embebedar pelo poder, e ele propõe a Jesus, né, dar como uma oferta, um pacto, os poderes e as glórias dos domínios que existem na terra ou no mundo, porque isso foi dado a ele. Então ele quer entregar a Jesus como, e aí vai nos pensar, né, que o poder desse mundo, ele é passageiro, ele passa, né? Ele passa e ele é entregue de um para outro, e como aqui faz lembrar, né, Judas, que entrega Jesus, e depois a proposta do próprio demônio é que ele propõe a Jesus que, né, o adore, né? Então este proskineu, esta ação de adorar, né? Adorar é o beijar, e aqui então se refere ainda mais forte a essa ideia de Judas, nessa traição, né? Então o poder, aqueles que querem o poder, né, pertence ao diabo, o diabo passa a pessoa, né, então pertence à pessoa, e acaba que a pessoa pertence a ele. E por isso Jesus que vai contrapor, dizendo, né, que está escrito, ou seja, o plano de Deus: adorarás, ou seja, terás diante de si somente aquele que é o absoluto. Então não busca aquilo que passa, mas busca aquilo que é eterno, é absoluto. O demônio, mais uma vez, então, conduz Jesus para longe do deserto, leva para o pináculo ali do templo, e aí faz questão de dizer Jerusalém, o templo sagrado, como que aqui colocando, né? Então, coisa fácil é falar bem de quem é poderoso. A segunda coisa fácil é mandar na matéria, a matéria não revida. Coisa fácil é falar de adorar, né, gente poderosa. E aqui agora, ao colocar Jesus no pináculo, em Jerusalém, no templo, faz justamente pensar da pessoa ela se divinizar. A pessoa, então, ela como que uma idolatria de si. Quando ele diz, né, se és filho de Deus, mais uma vez, ou seja, considera seu direito, considera-se merecedor, e a facilidade é qual? Né? Lança-te daqui abaixo. Que esforço a pessoa tem em cair? Né? Então, mais uma vez, esta ideia de conseguir as coisas pela facilidade. E o que se conseguiria pela facilidade? E o próprio demônio vai dizer, porque esta é a lei divina,
ele ordenou, ou seja, os seus anjos a teu respeito. Aqui ele então coloca o quê? Que aqueles que são de Deus devem cuidar das pessoas. E Jesus, ele merece esse cuidado porque ele é o Filho único, ele é o mais importante, ele é amado por Deus. E o diabo vai dizer que eles receberam, né, os anjos de Deus, as pessoas receberam que devem te tratar como valor, como riqueza, devem te ter nas mãos, ou seja, devem fazer tudo possível para que a pessoa não tenha nenhuma contrariedade, né? Então, facilitar a vida das pessoas, e aqui vai se dando um endeusamento, uma idolatria de si mesmo. E Jesus vai responder, fora dito, quando ele diz assim, desta maneira, é como se ele evocasse um testemunho, um acontecimento. E esse acontecimento atinge o demônio, porque ele diz, né, não tentarás, não forçarás, né, o Senhor que domina e é absoluto, o Senhor teu Deus. E foi justamente isso que o diabo fez. Ele quis forçar o amor de Deus. Então nós entendemos que o diabo é forte, mas ele não é poderoso. Por isso os cristãos dizem na missa, né? A Deus o que? Honra, poder e glória, somente a ele. O texto coloca no versículo 13 que o diabo, então, tentando, né, de todos os modos, é uma forma de dizer justamente que ele esgotou-se, acabou com sua força. Né? As tentações é o demônio que se enfraquece nelas. Foi o demônio que perdeu. Tanto é que ele diz, afastou-se dele, ou seja, ele não pode se referenciar pela pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. E diz que para um tempo oportuno, a expressão lembra o Kairos, o tempo oportuno, que é o tempo da graça, ou seja, o demônio perdeu o Cronos, porque foi a pior coisa que ele fez, foi tentar provar Jesus. Assim, então, a liturgia nos coloca nesse tempo de graça, nesse tempo da confiança, de nos voltarmos para a comunhão com o Senhor, crermos verdadeiramente nele como Deus e Salvador, e nos deixar conduzir nesse tempo, não pela lembrança das tentações, mas pela força do Espírito Santo. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo durante toda a nossa vida, e nós venceremos o mal e estaremos em plena comunhão com o Senhor. Boa e santa quaresma para todos.